Fala galera, eu sou o Thiago Del Busto, desenvolvedor Java, esse é o Deban Aprendizado e essa é a nossa segunda aula de SQL. Hoje a gente vai fazer as devidas apresentações ao Management Studio. Ele utiliza a TSQL ou Transact SQL, que é uma variação da linguagem SQL. Como assim? Quer dizer então que a Microsoft ela tem uma linguagem própria dela? Mais ou menos isso. Por exemplo, o gerenciador de banco de dados Oracle, ele utiliza a PL/SQL, que é uma outra variação da linguagem SQL. Por que isso? Porque assim eles conseguem colocar características únicas deles, da marca, na linguagem. Para a gente iniciar aqui, eu poderia criar um banco de dados da seguinte forma. Clicar com o banco direito em banco de dados e novo banco de dados. Ele vai pedir algumas informações, eu crio. Mas para a gente ser um pouco mais hardcore, a gente vai vir aqui em nova consulta. Ele vai abrir aqui o nosso editor do Management Studio. É aqui que a gente vai inserir todos os comandos SQL para criação de tabelas, consultas, inserções de dados e assim por diante, beleza? Para a gente iniciar a criação de um banco de dados aqui pelo editor, a gente digita o comando create database seguido do nome do nosso banco, que no caso aqui a gente vai utilizar cadastro. Agora basta que a gente selecione a linha que foi digitada, clique em executar ou aperte F5. Pronto, o banco foi criado. Mas por que a gente tem que selecionar a linha? Se a gente simplesmente apertar F5, tudo que foi digitado no editor vai ser executado. Numa próxima execução, o banco tentaria ser criado novamente caso a gente não selecionasse uma nova linha. Vamos começar com um exemplo simples aqui, que é o cadastro de alunos do banco de dados. Aqui a gente tem um exemplo de uma tabela de cadastro de alunos. Mas o que é uma tabela? Uma tabela é um conjunto de dados. Como assim? A gente precisa reunir informações necessárias para o cadastro de alguma coisa no banco de dados. No caso aqui, para a gente, um aluno é representado por um nome, um RA e um endereço. Essas são as informações ou os campos necessários para se definir um novo aluno no banco de dados, correto? Mas o SGBD ele não entende o que é um nome ou um RA. Para isso a gente tem que dizer para ele também, além do nome do campo, que tipo de dados que o usuário vai inserir. Nesse caso aqui, a gente pode falar que o nome é um texto, o RA um número e o endereço também é um texto. Mas ainda está faltando alguma coisa nessa tabela. Vamos imaginar a lista de chamada de uma escola. É possível que tenha 2 alunos com o mesmo nome. Sim, é possível. Então a gente precisa de um valor único para cada aluno. Para isso, a gente tem no banco de dados uma coisa que se chama chave primária ou primary key. Esse valor ele é único e nunca se repete dentro da tabela. Então, mesmo que eu tenha 2 alunos com o mesmo nome, eu nunca vou ter 2 alunos com o mesmo ID. Isso é impossível, isso estaria errado. Note que eu coloquei aqui que o ID é um campo do tipo número também, só que ele é auto-incrementável, ou seja, cada vez que eu inserir um novo aluno, o SGBD automaticamente pega o último ID e incrementa um valor que eu desejar. No caso, geralmente ele incrementa de 1 em 1. Então, se eu inserir o primeiro aluno, vai ser ID 1, nome do aluno, RA, endereço. Quando eu inserir o segundo, automaticamente o ID já vai ser 2 e assim por diante. Eu não preciso inserir manualmente o ID. Agora a gente vai ver como criar essa tabela dentro do SGBD. Bom, antes da gente criar nossa tabela, é importante que a gente conheça o comando use. Ele serve para deixar selecionado um outro banco de dados. Como assim? Se eu criar uma tabela agora, ele vai inserir essa tabela dentro do banco de dados que está selecionado aqui em cima. Eu poderia simplesmente vir e selecionar o nosso banco aqui. Mas é importante que a gente conheça este comando para ter a certeza que estamos fazendo a ação dentro do banco correto. Então eu vou colocar use cadastro. Seleciona essa linha, pressiona F5 e o banco é alterado lá em cima. Para a gente poder criar uma tabela, o comando a ser inserido é o seguinte: create table, seguido do nome da tabela, abre e fecha parênteses. Aqui dentro, a gente vai inserir os campos necessários para a criação dessa tabela. A gente acabou de ver que para a criação dessa tabela aluno, são necessários os campos ID, nome, RA e endereço. Eu vou fazer uma coisa aqui que se chama indentação, que é deixar o código um pouco mais limpo aqui para a gente poder visualizar melhor. Ele está dando um erro aqui. Por quê? Porque o SGBD não sabe que é um ID, ao menos que eu disser para ele que tipo de campo é um ID.
A gente vai ver ao longo das aulas os principais tipos de dados utilizados no SQL. Hoje a gente vai falar sobre o tipo int e sobre o tipo varchar. Int vem de integer, inteiros, são números inteiros. Varchar pode ser definido como um tipo texto. Então basta que a gente informe o nome do campo seguido do tipo de dado que aquele campo recebe. O nosso ID recebe um número inteiro, então ele é do tipo int. O nome do aluno é um texto, então logo vai ser do tipo varchar. Só que o varchar eu tenho que informar entre parênteses a quantidade máxima de caracteres que o usuário pode informar. Nesse caso eu vou dizer que ele pode informar até 50 caracteres. O RA é um tipo inteiro também. E o endereço é do tipo varchar. Eu vou colocar aqui 80 caracteres. Mas cadê aquele raio de chave primária e campo autoincrementável que a gente tinha falado? Não seria o nosso ID? Então a gente também precisa declarar isso na criação desse campo. Como a gente faz isso? A gente acrescenta uma palavrinha chamada identity ou identity, como você preferir falar. Aqui a gente precisa colocar entre parênteses o valor inicial e o valor de incrementação, ou seja, para o primeiro valor inserido nessa tabela, o ID valerá 1 e para o próximo ele vai incrementar 1, ou seja, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1 e assim por diante. E também é uma chave primária. Dou um espacinho e digo que é uma chave primária ou uma primary key. Feito isso, nossa tabela está completa. Basta que eu selecione ela aqui, aperte F5 e ela foi gerada com sucesso. Se a gente não estiver conseguindo visualizar ela nessa hierarquia aqui, basta que a gente clique aqui no topo da hierarquia com o botão direito, atualize os nossos bancos de dados e a nossa tabela vai aparecer aqui, ó. Olha lá, criada. É isso aí, na próxima aula a gente vai ver como que a gente insere dados nessa tabela criada. Valeu, galera!